que é muita coisa pra processar. Cara, eu acho interessantíssimo isso, mas o que você pode passar pra gente sobre... Pra alguém que queira falar assim, tá bom, beleza, entendi o que é tudo isso, quero me aprofundar nesse conhecimento, assim, porque, por exemplo, entrar numa ordem iniciática às vezes não é pra todo mundo, né? O que você acha? Cara, eu vejo que assim, eu já entrei em algumas ordens e constantemente me convidam para entrar em algumas e eu sinto que hoje em dia existe uma certa... Como é que eu posso dizer? É como se fosse um clubinho, sabe? Para socializar, assim. Existe muito isso. Então tem essa questão muito mais social em algumas ordens, de status também. Às vezes Tem política também, né? tem política, tem várias coisas assim. Eu não vou mais entrar em ordens até hoje, amanhã posso mudar, mas enfim. Por quê? Um amigo meu, o Christian, ele me falou uma coisa muito interessante. Yuri, você está numa postura, numa posição espiritual que é muito rara, que é alguém que conseguiu acessar os mistérios e não teve voto de sigilo, voto de silêncio. Que dentro das ordens você precisa fazer um voto para ficar em silêncio. Não ficar falando as coisas, vamos dizer assim. E ele me trouxe uma reflexão sobre isso, sabe? Porque, realmente, as ordens te fazem, né, não falar sobre aquilo que tu tá buscando e tudo mais, porque é um conhecimento da ordem, eles têm os seus argumentos e tá tudo certo, sabe? Então, eu não sou contra ordens iniciáticas, porque tem pessoas que precisam realmente de uma didática, de uma disciplina. A ordem vai te dizer, cara, você tem que acordar a tal hora, você tem que meditar, você tem que fazer aqui, tem que ler tal livro, você tem que buscar aqui, sabe? Lê a monografia da ordem, faz aquilo, vai no ritual, faz as coisas. Então, tipo, as ordens funcionam, sabe? É por isso que elas existem, elas funcionam. Mas eu vejo que é como qualquer, por exemplo, amuleto espiritual, pedra, cristal, colar, anel, qualquer coisa. A muleta espiritual. Amuletos, amuleta. É uma muleta para você aprender depois a andar com suas próprias pernas. Então você usa até certo tempo, né, para depois fortificar sua musculatura espiritual e daí você entende algumas coisas, sabe? Que eu gosto de dizer assim, ó, a gente precisa conhecer as regras desse jogo como verdadeiros profissionais para depois quebrar elas como artistas, sabe? Então a gente precisa conhecer na matriz da coisa como que ela funciona, respeitar, né, fazer todo o dogma e ritual da ordem ou da religião em si, para depois você adentrar num próximo nível, para depois você caminhar com as suas próprias pernas e tudo mais, sabe? Então, sobre essa questão das ordens, eu digo que assim, é importante, mas para quem busca o caminho do adepto, o adepto é diferente um pouco do iniciado que eu falei no começo do nosso podcast, porque assim, o iniciado pressupõe que você passou por uma iniciação. O que é iniciação? Quem aí foi batizado, né? Se você foi batizado, batizada, você passou uma iniciação, né? Talvez sem o seu consentimento, mas você passou. Então, isso é uma iniciação. Você é apresentado àquela força, àquela egrégora e tudo mais, sabe? Agora, um adepto é aquele que busca. Então, se a gente é adepto àquilo, eu sou adepto ao caminho do amor e da verdade, por exemplo. Então, eu busco na minha vida isso, sabe? Então, os conhecimentos também vão vindo conforme eu vou buscando. Então, este caminho do adepto, de fato, ele já é para quem está com aquela vontade mais firmada, que não vai fraquejar qualquer, sabe, situação, porque isso acontece. No começo da caminhada é normal a gente passar por algumas dificuldades, né? As ordens dizem as ordalhas que aparecem, as barreiras, as pedras no caminho, sabe? Todas essas coisas que nos fazem sair, parece que desse rumo, porque é um teste, sabe? Não é para qualquer um, não é só para quem quer, sabe? Para quem realmente está pronto. E eu não digo nem quem merece, que aí tem uma chave também. A gente pode merecer as coisas, inclusive carro, casa e apartamento. A gente pode merecer fortuna, sucesso, fama, o que quer que seja. Mas, cara, será que você está preparado para assumir tudo isso e não criar mais karma para sua vida? Não sair do caminho, não se desviar? Como assim, cara? Entende? Então, tipo assim, ó, nós trabalhamos com a internet, né? Nós, tipo,
tem essa questão de seguidores, de engajamento, né? Aliás, se você está assistindo aqui, deixa um likezinho, comenta aqui. Se inscreve. É isso aí, para fazer esse conhecimento, né, se expandir também. E tudo isso gera uma sequência, vamos dizer, de também atitudes. Por exemplo, se você começa a bombar, esse podcast que bombou, não sei o quê, sabe? Aí você quer fazer mais. E aí você vai se envolver mais com aquilo, sabe? Mas será que... Não estou questionando nada de você, só um exemplo. Será que é o caminho da pessoa fazer aquilo de fato, sabe? Às vezes a pessoa está forçando a barra para que aquilo aconteça. Eu quero fazer acontecer, eu quero ganhar promoção no meu serviço, eu quero seguir esse caminho, e a pessoa entra naquele vórtice de, sabe? Ela direciona tudo, todos os esforços da vida, ela esquece família, esquece namorada, esquece namorado, esquece filho, esquece tudo, saúde, né? A pessoa não come direito, não faz um exercício, não faz nada, que ela tá com todas as forças naquilo, sabe? E aquilo talvez não seja a verdadeira vontade da pessoa, não seja a missão dela de fato, mas é algo que ela quer conquistar, sabe? Então existe o cárcere da conquista e da luxúria, que nos cercam em vários momentos da nossa vida, sabe? Então por isso que eu digo que assim, ó, às vezes a gente tá merecendo, a gente tá dando duro, cara, a gente tá fazendo e tal, mas às vezes, se a gente for multifamoso, multimilionário, não sei o quê, em algum momento a gente pode se desvirtuar. E a obra de Deus é muito perfeita. Então ela vai também nos dar aquilo que a gente precisa na hora certa, sabe? Por isso que eu digo assim, se você está querendo começar desde um caminho iniciático, um caminho do adepto, vamos dizer assim, ou na alquimia, que nem tu comentou antes, né? Ou até assim, cara, eu quero empreender em alguma coisa, quero fazer um negócio acontecer e tal, sabe? Entra num estado interior, medita bem sobre aquilo, sabe? Veja se aquilo faz sentido realmente dentro do teu conjunto de virtudes e valores, sabe? Tem pessoas que às vezes querem ter um trabalho dos sonhos, não sei o quê, mas a virtude principal dele é a família, por exemplo, é passar tempo com a família. E aí ele se desvirtua daquilo que ele acredita para perseguir esse sonho. Entende o que eu digo? Então isso é essa questão de precisar. E às vezes a pessoa merece, sabe? Pelo esforço ela merece. Só que talvez não seja o que ela está tendo permissão para acessar.